queridos alunos do terceiro ano, tudo bem, meus amores? Espero que sim, todos estejam se cuidando e se preparando, né, para um retorno o quanto antes, né? Está bem breve o retorno das nossas aulas. Mas enquanto elas não voltam, vamos aproveitar, né, essa última semaninha, né, de aulas, porque na próxima semana vocês vão ter um descanso, para revisar as nossas matérias do segundo bimestre, que contempla lá o nosso volume 2 do livro, né? Esse livro aqui, o azul. E hoje teremos uma revisão de história. Então a gente vai relembrar um pouquinho daqueles principais tópicos que nós discutimos ao longo desse segundo bimestre relativo à nossa matéria de história, ok? Então vamos lá. Lá no nosso livro, na página 20, a gente começou a falar um pouquinho dos espaços de lazer nas áreas urbanas e rurais do município. E a partir daí, a gente aprendeu que dentro de um município nós temos várias áreas de lazer. A gente aprendeu que o museu, o parque, a praça, o cinema, o teatro, o circo, todos esses elementos que eu citei, eles são considerados fontes de lazer. E essas fontes de lazer, elas estão presentes tanto no campo quanto na cidade. Porém, existem algumas fontes de lazer que ela tem uma maior, atendimento ao público, né? Tem um entretenimento maior, né, do público na área urbana, ou seja, nas cidades. A gente aprendeu um pouquinho sobre a história do cinema, né? Quando ele foi fundado lá em 1850 pela primeira vez na França, pelos irmãos Lumière, que eles fizeram um filme com uma duração de no máximo 60 minutos. O cinema naquela época era um cinema mudo e era apenas um cinema de imagens. E essas imagens elas eram passadas através de desenhos feitos em bloquinhos que depois era folheada frente a luzes, né, a uma luz que era refletida em um telão branco, que era uma cortina branca muito grande, e a partir dali dava-se a ideia, né, aquela sensação de movimento por conta do folheamento do bloco com os desenhos. Então a gente fez um comparativo, né, de como era o cinema desde lá da sua fundação, né, e como ele é hoje. Hoje temos um cinema completamente diferente, com uma tecnologia de ponta, com a presença de atores, interação entre os personagens durante o filme, entre outras coisas, né? Então a gente teve um avanço tecnológico que contemplou também as fontes de lazer, para que nós hoje em dia tenhamos uma fonte de lazer mais apropriada, com mais funcionalidades para a gente desfrutar desse tipo de atividade, correto? Entre essas fontes de lazer, a gente aprendeu um pouquinho sobre cada uma e comentamos, né, sobre fontes de lazer que também ocorrem em locais públicos e abertos, que são as praças e as ruas. A gente também falou que dentro desses espaços de lazer em locais públicos, né, em locais abertos, a gente citou como principal exemplo, que é uma característica bem típica da região nordeste do nosso país, que é o teatro de Mamulengo, né? Que é aquela presença de um fantoche na qual o homem faz todos os gestos com aquele boneco, inclusive a voz. E para a gente tem a percepção, né, de quem está falando aquilo ali é o boneco e não o ser humano. Então, esse tipo de apresentação ele é caracterizado como um tipo de fonte de lazer, né? Um tipo de momento de lazer que acontece em espaços públicos. E esses espaços públicos podem ser ruas, praças, avenidas, e tudo isso tem também uma concordância, né, com o setor administrativo do nosso município, que são essas questões, elas são baseadas com a autorização, né, do prefeito, de toda a questão urbana do do município.
E a gente também citou, né, que aqueles shows que acontecem em praças públicas, como por exemplo a gente conhece o Parque de Madureira, que em momentos que nós não tínhamos a pandemia, volta e meia nós tínhamos algum tipo de apresentação cultural ali, apresentação de algum show ou de alguma peça teatral. E tudo isso se configura espaço de lazer em locais públicos. Então a gente aprendeu esses dois viés de espaços públicos da área urbana, em espaços privados, porém são privados e públicos. Por quê? Por exemplo, um cinema. O cinema, ele é um espaço público-privado. Público por quê? Porque todos podem frequentar aquele espaço. Porém, ele é um espaço privado, porque existe um dono responsável por aquele espaço e você tem que pagar para acessar aquele lugar. Assim como os teatros também são espaços públicos e privados. E apresentações que ocorrem em praças públicas, simplesmente eles são de fato espaços públicos. Todos podem frequentar aquele local sem que onere, né, nenhum tipo de ônus para a população, ou seja, a população não precisa pagar por aquele tipo de fonte de lazer. A gente aprendeu também sobre instalações temporárias, né? As instalações temporárias são os parques e os circos. Por que são instalações temporárias? Porque justamente eles não têm um local fixo, como shopping, como cinema, como museu, como teatro. Ele, a cada tempo, ele está desenvolvendo as suas atividades de entretenimento em locais diferentes. Hoje eles podem estar no meu município de São João, amanhã daqui a um mês no município de Caxias, daqui a 2 meses eles podem estar aí em Cascadura, Madureira, podem sair do estado do Rio de Janeiro e ir para São Paulo. Então tudo isso configura uma instalação temporária, porque ele não tem um local fixo, ele passa diversas temporadas em vários locais. E dessa forma, né, ele atrai, né, uma quantidade de público maior, diferente das outras fontes de lazer fixo. Como ele vai para vários locais, ele se desloca para vários locais para fazer suas apresentações, então ele consegue atingir uma quantidade, né, de público muito maior, porque ele está em muitos lugares durante as suas temporadas, ok? E a gente falou também, né, um pouquinho sobre o futebol, que o futebol, né, ele é caracterizado como uma fonte de lazer, né, de uma população, né, principalmente das áreas urbanas, né, que são os grandes centros de treinamento, né, de grandes estádios. E a gente falou, né, como o futebol, né, foi originado aqui no nosso país em 1914, o primeiro jogo de futebol em âmbito nacional, valendo algum tipo de título, que aqui no caso foi a Copa do Mundo, aconteceu em 1914 com um time inglês. A nossa seleção brasileira competiu com um time da seleção inglesa e foi o primeiro jogo da Copa do Mundo aqui no nosso país. E aconteceu em Laranjeiras, em um estádio de futebol que ficava ao lado do Palácio Guanabara, que é onde o governador atua para administrar o nosso estado. Hoje em dia não se tem mais esse estádio, existem outras funções, outros departamentos ali ao lado do Palácio Guanabara, mas é válido a gente considerar que o primeiro estádio de futebol que sediou uma Copa do Mundo foi ali ao lado do Palácio Guanabara em 1914, onde pela primeira vez a seleção brasileira competiu em um jogo de âmbito nacional. Depois disso, a gente voltou um pouquinho a pensar sobre os espetáculos circenses, né? Voltamos a pensar sobre o circo e vimos, né, uma prática que acontecia nos circos no passado, que era a utilização, né, de animais para entretenimento nesses espaços. Antigamente nós tínhamos domadores e tínhamos animais que faziam parte desse espetáculo. Porém, isso desde 2005 foi abolido. Não se pode, desde 2005, dentro do território brasileiro, utilizar animais de qualquer espécie, seja ele doméstico ou silvestre, para exibição de espetáculos de nenhuma origem. A partir, né, da Lei 6.445, criada no ano de 2005, lá em Brasília, foi proibida a utilização desses animais. Por quê?
Porque os animais, eles são seres irracionais, eles não têm cérebro, eles não têm capacidade de pensar. Logo, o que acontece? Eles não sabem se aquilo ali está sendo ofensivo ou não, está sendo uma forma de violência para ele ou não. E dessa forma, né, foi criada essa lei para impedir que se usem animais nesses espetáculos e eles não sofram tortura psicológica, física, entre outros danos que acontecem com os animais e até a morte que se acontecia antes dessa lei. Então essa lei, ela veio à tona justamente para proteger os animais que vivem em território brasileiro. Então é uma lei muito importante, a gente tem que considerar ela, colocar ela como um caráter válido dentro da nossa sociedade, porque ela veio para fazer uma diferença total em relação a cuidados com os animais, proteção com os animais, ok? Então a gente não pode esquecer essa lei que foi muito importante para que não tivesse mais a utilização de animais para exibição de nenhum tipo de espetáculo. Se houver alguém fazendo isso, se tiver em algum local animal sendo utilizado com essa perspectiva, com esse viés, é válido você fazer uma denúncia. É sua obrigação como cidadão denunciar essa pessoa que está utilizando de maltrato com os animais, utilizando ele como uma forma de entretenimento, com um viés capitalista para arrumar dinheiro em cima daquele animal. O animal, ele não pensa, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, né, ele fica ali submetido às ordens do ser humano. Então, é válido sempre que você vê algum tipo de abuso em relação aos animais, você denunciar. É o seu dever. Depois a gente aprender um pouquinho sobre lazer nas comunidades rurais, né? Aquelas festas típicas, né, tradicionais das áreas rurais que fazem referência, né, a padroeiros, né, daquela região. A gente falou também, né, das festas de São João, fazendo referência a esse momento, né, de junho e julho, que a gente tem festas juninas e julinas, né? E são festas que fazem referência a padroeiros. Então, todas essas festas, elas têm características próprias dos moradores dessa comunidade. Você vai ter comidas típicas, danças típicas, brincadeiras típicas, missas, quermesse, várias coisas que vai fazer referência àquela comunidade local e à cultura daquele povo. Então, é super válido a gente considerar que nas áreas rurais, né, mais afastadas, a gente também tem outras fontes de lazer que fazem referência a esses momentos mais festivos, em relação a comemorações de padroeiros, entre outras festas que envolvem essa área. E esses tipos de festas tradicionais são consideradas fontes de lazer para as pessoas que habitam nessas comunidades. E claro também que nós que somos da cidade, que quisermos ir frequentar essas festas nessas áreas rurais, também vamos desfrutar dessa fonte de lazer. Então é válido considerar que essas festas típicas, elas são também considerada fontes de lazer dos espaços rurais, ok? E depois, né, lá por último, a gente começou a estudar a importância da preservação dos espaços naturais. A gente estudou um pouquinho sobre a extinção dos animais, extinção de plantas, né, da flora, né, plantas super importantes que nós tínhamos e ainda temos dentro do nosso território brasileiro, e da necessidade, né, de uma conscientização por parte da população e de toda a nação brasileira em relação a preservar determinados ambientes, a reservas florestais, preservar, né, os animais para que eles não entrem em extinção, porque a gente comentou muito, né, que a ação humana, né, o trabalho humano e toda a sua tecnologia que nós tivemos com o avanço dos anos, a gente teve muitas mudanças nas paisagens, a gente teve novas configurações de espaços rurais e urbanos, que se deu com o quê? Que muitas reservas naturais fossem destruídas, houvesse desmatamento, entre outras atividades. E com isso a gente acabou tendo a extinção de muitos animais e plantas no nosso território. Hoje no Brasil a gente tem, tipo assim, muitos animais que estão no topo da lista de extinção. Por exemplo, a gente falou do gato maracajá, do tatu-bola, a gente falou da tartaruga marinha, que são dos animais que estão nos primeiros lugares, né, de animais que estão mais em extinção.
Alguns deles a gente nem vê mais a presença, justamente por quê? Porque essa interferência do ser humano contribuiu para que nós fôssemos perdendo grandes elementos presentes dentro da nossa sociedade em relação à flora e fauna. Então é válido a gente considerar que o ser humano ele tem que adquirir uma consciência ambiental, evitar desmatar, evitar fazer tráfico de animais, que tudo isso contribui para a extinção de espécies, né? E o desmatamento contribui também para a extinção da espécie da flora brasileira. Então, nós temos que ter consciência ambiental para que nós tenhamos por longos anos ainda a presença de grandes florestas, grandes plantas, animais que futuras gerações podem conhecer. Então tudo que a gente desfruta hoje, se a gente conservar, se a gente cuidar, se a gente tiver consciência ambiental, futuras gerações, nossos filhos, nossos netos também vão ter o prazer de desfrutar tantas belezas naturais, né, que nós temos no nosso país, ok? Então, sempre vamos ter, né, vamos colocar na nossa cabecinha que a gente tem que ter consciência ambiental, cuidado e preservação com espaços naturais, com animais, para que futuras gerações também tenham o prazer de desfrutar de tudo aquilo que a gente também viu, também tocou, também experienciou, ok? Então, meus amores, essa foi hoje a nossa aula de revisão de História. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, que tenha sido bastante proveitoso. Volto a lembrar, aproveitem essas semanas, que a gente está tratando só de revisão. Essa é a nossa última semana de revisão. Depois vem a nossa parada, né, o nosso recesso, pra gente dar uma descansada. Então aproveita até sexta-feira para colocar o material em dia, tá bom? Então é isso, meus amores. Um grande beijo e até amanhã.